Bem, já é boa tarde, não, bom dia a todos, todas aqui presentes. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui nesse encontro da Alames, SEBS e Abrasco, discutindo cobertura universal. Eu queria saudar particularmente a minha presidenta, a Ana Costa, aqui na mesa, presidenta do SEBS, agradecer muito às pessoas da Alames, aos companheiros de diretoria da Alames, Oscar Feio, da coordenação de Alames, Oscar Feio e Rafael, e os nossos companheiros como Asa Cristina, Alejandro Sacco, Sérgia e Endira, que estão aqui conosco da Alames, participando desse encontro, e vocês encontrarão. A ideia desse encontro é que nós tivéssemos essa fala do Elvésio hoje de manhã, depois fizéssemos essa pequena parte conceitual, e logo mais à tarde estaremos ouvindo os depoimentos dos diferentes países, como isso tem sido tratado em nosso continente latino-americano, com algumas das experiências. Então, aqui, depois da brilhante conferência do Elvésio hoje de manhã, eu vou me permitir, a partir, inclusive, dos comentários do Júlio, fazer avançar algumas ideias dos aspectos conceituais, uma abordagem um pouquinho mais escolar. Em primeiro lugar, o que eu vou falar aqui, quem estiver interessado, são ideias que eu avancei num artigo chamado Perspectivas, publicado no Caderno de Saúde Pública da Escola da Fundação Oswaldo Cruz, em maio deste ano. Quem quiser mais detalhes, eu remeto a esse artigo. Quer dizer, e a fala do Júlio precedendo foi muito interessante. Que vocês veem que o uso da expressão cobertura universal, ela tem diferentes modulações nos diferentes documentos que ele foi relatando aí na história da OMS. O que chamou a atenção de todos nós foi uma espécie de que, no meu artigo, eu chamo uma mistura de conceitos e uma inversão, uma certa tentativa de abandono de princípios, que começa a ocorrer quando, ao conceito de cobertura universal, é acrescentado, como se fosse uma coisa inocente, o conceito de proteção financeira. Não que é barreira, todos nós sabemos que é preciso financiar serviços, que é preciso ter proteção financeira, que as pessoas... Mas essa associação causou espécie. E a primeira vez que essa coisa começa a aparecer, eu tive um encontro recente, em que, como nós estamos comemorando os 25 anos da Constituição brasileira aqui no Brasil, a criação do SUS, e o Elvésio muito bem lembrou, um SUS integrado na Seguridade Social. Vai ter a mesa de seguridade, viu, Elvésio? Nós vamos debater, né? Justamente, vamos pegar aquela vertente ali. Foi que esse ano também estavam comemorando, esse grupo particular estava comemorando os 93, os 20 anos do chamado relatório do Banco Mundial de 1993, de investindo em saúde. E esse conceito, essa agregação, essa associação de pacotes explícitos de benefícios associados a mecanismos de proteção financeira, primeira vez ele é insinuado neste relatório do Banco Mundial de 93. Em 2005, é quando a Organização Mundial de Saúde, num documento intitulado, no documento 95, a Organização Mundial de Saúde traz seguro social de saúde, financiamento sustentável da saúde, cobertura universal e seguro social. Um documento de 2005, fortemente inspirado no que vocês assistirão mais tarde, na experiência do Seguro Popular mexicano. Quer dizer, essa associação de que, para proteger os desprotegidos, a título de proteger da catástrofe financeira, dos encargos financeiros, era preciso criar mecanismos específicos de financiamento para esses grupos. Quer dizer, que a trama geral de impostos, de recursos da sociedade, elas deveriam obedecer um outro mecanismo, não poderia ser como alguns países fizeram, o compartilhamento dos recursos fiscais, mistura de recursos específicos da Seguridade Social, enfim, que havia que criar uma fonte específica de financiamento. Bem,
O que primeiro, agora o que surpreende é que em 2010, aquilo que era cobertura universal, equitativo, direito à saúde, ele é associado agora ao nome seguinte, o título que vocês viram aí o Júlio apresentando. Financiamento do sistema de saúde, o caminho para a cobertura universal. Aí começa realmente uma inversão conceitual. Esse documento, digo eu nesse texto, ele poderia ser mais um documento da OMS, algumas pessoas vão usar, porque ele não tem caráter normativo, não é um regulamento sanitário internacional. Os documentos da Organização Mundial de Saúde são documentos programáticos. Eu quero fazer isso é bom, isso é legal. Eles não têm um fator impositivo de acordo. Eles têm potência ideológica, têm potência política, mas eles por si não são normativos, como é o Regulamento Sanitário Internacional, por exemplo, não é? Então, mas esse documento, ele realmente, definitivamente, associa a barreira financeira como a barreira essencial. Ele não é assim, não diz que, ao contrário do Estatuto da própria Organização Mundial, o direito à saúde é fundamental, todos têm direito à cobertura sanitária, como a Constituição brasileira, que houvesse nos rememorou, os artigos 194, 196, afirmam como direitos de cidadania. Esses documentos começam a associar como uma grande barreira, a barreira com o gasto gastatório. O gastos gastatórios, preste bem atenção, gastos com a saúde do próprio bolso, concorridos pela necessidade do uso de serviços e a catástrofe que se impõe às famílias por terem que pagar os serviços. Quer dizer, não estão levando em consequência o desligamento da produção, a capacidade produtiva, é exatamente para fazer a equação do pagamento de serviços. Isso é importante vocês terem claro. A ideia de que eu tenho que fazer uma contribuição específica para poder obter o serviço que tem. Isto não pode ser diluído, o melhor caminho não é diluí-lo, digamos, na rede geral de impostos. Aí começam a falar de que esta barreira, a barreira de pagamento, é a principal barreira. Ora, essa barreira de pagamento é uma barreira que existe, isso tem vários estudos, eu cito alguns desse pequeno ensaio, que decorrem da barreira do lado da oferta. Não há serviços, não há médicos, não há, é muito longe o serviço, há barreiras culturais, a população, a barreira de língua, um conjunto de barreiras também. A literatura especializada tem um trabalho muito interessante, que examina esses aspectos das barreiras de acesso na Ásia, que tem dois estudos clássicos de Peter e Edison Cooper, de 2008 e 2008, em que eles discutem as barreiras do acesso, e que a barreira financeira, sem dúvida nenhuma, é outra, mas há barreiras dos trabalhadores de saúde, como estamos vendo aqui no Brasil, em toda a América Latina, a barreira da vontade, do tempo de espera, dos salários, enfim, há um conjunto de barreiras da existência das unidades de investimento que devem ser consideradas. Então, essa ênfase também chama a atenção. Depois vem a ideia de que cobertura, ela no uso tradicional, ela é inexoravelmente associada ao uso, acesso e uso. Cobertura, por exemplo, eu tenho o SUS. Todos nós temos direito ao SUS, não quer dizer, o Vécio hoje também nos demonstrou de manhã, que todos, em qualquer momento, tenhamos a oportunidade de acesso e uso, que são necessidades, são desafios que temos que romper, não é? Então, quer dizer, eles isolam, como em inglês tem a palavra entitlement, eles misturam intencionalmente o entitlement, quer dizer, a ideia do titulação, de eu ter direito a, embora eu possa ou não possa consumir. Olha, essa associação, cobertura não necessariamente ligada ao uso e acesso e uso, e eu não estou entrando sequer nas questões de qualidade. Associada a que eu tenho que ter um mecanismo específico de financiamento, que não pode ser um pooling específico, como se as políticas públicas, os impostos não fossem compartilhamento, tanto vai para a educação, tanto vai para o exército, tanto vai para a estrada, é pooling, os impostos. E terceiro, que essa contribuição seja cometida às famílias,
para obter aquele serviço. É muito importante. As famílias é que têm que ser encarregadas daqueles encargos, essa contribuição específica diferente dos impostos gerais. Então, essas três equações juntas realmente nos causou nos causa muita estranheza, porque que isso não é encarado. Porque seria mais natural, um relatório desse, dizemos, temos que garantir o direito à saúde. Ponto. Temos que garantir que todos tenham acesso universal, igualitário, a serviços de saúde de qualidade. Essa inversão nos chamou muita atenção. Terceiro, o outro ponto é que essa modificação conceitual ganhou uma empolgação extraordinária na Fundação Rockefeller, que resolveu, então, expandir a utilização do conceito, publicou um número especial da revista Lancet, onde o conceito é utilizado à larga, baseado todo nessa tríade de que cobertura é titulação, cobertura tem que ser poolings específicos e cobertura é um gasto direto por pré-pagamento das famílias. Ora, isso que nós estamos falando, essa equação que nós estamos falando, é a equação sob medida para o desenho de planos de saúde pré-pagos. É o desenho, a arquitetura, é a lógica, não é a lógica do direito à saúde que os governos compartilham, é a lógica que está por trás dos planos de saúde pré-pagos. E, curiosamente, não curiosamente, como consequência, em Belágio, na Itália, que é um lugar maravilhoso, lá o Lago Como, alguns foram, eu nunca fui lá, mas eu passei no Lago Como, a Fundação Rockefeller tem um centro de investigação onde faz o encontro. Seguindo seu encontro, até que alguns brasileiros tiveram e reclamaram, entraram muito na linha do cadê o acesso e uso, cadê as condições, logo em seguida, esse encontro, no final do ano passado, houve um outro encontro para as novas oportunidades de expansão do mercado privado, da apropriação de renda, como é que o mercado privado, tanto da prestação de serviços, quanto da intermediação, intermediários, prestadores de serviços, que são os planos de saúde, quanto do mercado da indústria de equipamentos e medicamentos, quer dizer, as novas expansões de mercado por arranjos específicos estratificados. Né? Então, a questão da equidade, ela aparece, mas ela é completamente diluída pelo conceito implícito, sobretudo nesse relatório último agora da pesquisa, da segmentação das prestações. Quer dizer, definitivamente, isso vem por fora uma outra ideia, de que, como as capacidades de pagar são diferenciadas, as coberturas também, os graus de integralidade, terão que ser diferenciados. Quer dizer, então, que já são diferenciados, que é uma grande luta que nós temos. Então, tem toda uma armação, toda uma concepção estrutural aí em curso para dar fundamento político e ideológico para o avanço dos arranjos privados de financiamento. Insisto, e Elvésio hoje com muita felicidade apontou, o que estamos tratando aqui não é apenas das pequenas oportunidades dos setores de hospitais e clínicas privadas serem conveniados ou prestarem serviços a serviços que têm por fundamento a sua universalidade, nem novos arranjos de parceria público-privada das prestações finais. O que estamos falando aqui é da entrada de recursos do capital financeiro na organização e na capitalização das prestações de saúde. É essa que é a questão social. É realmente, digamos, a purificação de uma sociedade que vê na prestação de cuidados de saúde, não o mercado virtuoso da cadeia produtiva, não o mercado virtuoso que vamos procurar bens e serviços para atender a população de maior necessidade, aumentar a cobertura. Um mercado deformado, virtuoso no sentido de dar mais ganhos ao capital pela estratificação da clientela e pela destinação, apropriação de seguros privados de saúde e outros arranjos privados. Considerar essa façanha como o mais poderoso conceito que a saúde pública pode oferecer, talvez seja realmente um excesso retórico da diretora-geral, doutora Margaret Chan, porque isso, na realidade, é destruir
combater o mandato constitutivo da organização, da estatuto, a Constituição da OMS, que lá diz simplesmente direito à saúde, todos têm que ter direito, da Constituição das Nações Unidas, direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de várias constituições que estamos enfrentando. Então, essa questão, eu vou ler aqui chegando ao fim, o encontro, o que foi a declaração desse encontro em Belágio, que se seguiu ao que tratou de cobertura universal. Chama-se Mercados Futuros da Saúde. A proposta da cobertura universal ajuda a esclarecer a força da proposta de cobertura universal em oposição a sistemas universais de saúde. Abre aspas. É provável que fortes agentes do mercado, como fabricantes de produtos farmacêuticos, organizações hospitalares, associações de provedores e companhias de seguros, aumentem a pressão para atrair financiamento público e privado, especialmente nos países de renda baixa e média, para que adotem políticas para financiar o seguro de saúde, como um meio eficaz em direção à cobertura universal em saúde. Relatório final. Quer dizer, isso aí eu acho que não há mais o que dizer. E para concluir, a guisa de conclusão, nos desafios que estamos enfrentando, aqui no Brasil, a ameaça séria, é porque nós estamos sendo atacados por esses grandes interesses em dois campos. Primeiro, para a elite dos países dos 50 milhões, que não é um país pequeno, que tem acesso a arranjos privados de organização de serviços de saúde, dos planos de saúde, e que eu sempre apresento essa lâmina, hoje eu não apresentei porque eu resolvi não falar. Se vocês pegarem os últimos dados de 2012, uma internação, o valor médio de uma internação nas seguradoras privadas de saúde, de acordo com dados da ANS, era R$ 12 mil o valor de pagamento médio por episódio de internação. Nos seguros privados, pessoais não coletivos das seguradoras, era de R$ 17 mil o valor médio de internação. A média dos planos de saúde, das operadoras de saúde, se situava em R$ 5 mil por internação média. O Elvésio pagava R$ 1.050 por episódio de internação. Com toda a sinceridade, independente do debate, atenção de alta, média, complexidade, atenção primária, certamente você não vai conseguir dar por R$ 1.050 a atenção básica, a atenção que necessita por 17 mil reais. Então, o que estamos assistindo é essa concentração tecnológica em São Paulo, a grande concentração tecnológica, nós temos maiores arranjos privados, mais capitais, e a captura dos nossos profissionais de saúde, econômica, política e ideológica, para novos arranjos privados. Esse conceito de cobertura universal, associado a essa a identificação da única barreira como a barreira financeira, e deslocando-a da esfera pública, deslocando do conceito de proteção social e da seguridade social, está aqui na nossa esquina. Então, nós temos que realmente reunir forças e que esse encontro possa servir para que a gente aprofunde o debate, e nós, todos os países latino-americanos, como veremos mais tarde, estamos sendo vítimas desse processo. E não é o modelo seguro popular mexicano que já é reformado, é o modelo que está em Monterrey, que está no norte do México, dos arranjos completamente dominados hoje, inclusive, pelos fundos de investimento. Não são mais arranjos, é equity funds. Na Suécia, Lígia Giovanella, espero que trate, os equity fundos de investimento entraram pesadamente também num dos sistemas que eram mais universais, que era o sistema, e públicos, que era o sistema sueco. Muito obrigado, vamos à luta.